os jogos que abriram a rodada no domingo. O Flamengo vence de 2-1 do Corinthians. Fala aí, Luan. Antes de falar do Corinthians, rapidinho, o Santos venceu a partida que rolou hoje contra o Corinthians, venceu com o gol do Marco Leonardo, aos 55 de tempo, né, de jogo. Então, o Santos, como eu disse, está brigando, acabou o Corinthians, que acabou bem que se ferrando com isso, e o Corinthians agora pega o Vasco no domingo e ainda tem esperança ainda de ir para Libertadores, mas ficou um pouco mais difícil. Falando de Flamengo e Corinthians, um jogo que eu pensei que o Flamengo ia engolir o Corinthians, e não foi o caso. O Flamengo jogou até melhor que o Corinthians, sim, com um gol polêmico, se estava impedido ou não, mas o VAR lá estava calibrado, então deu que ele estava atrás da linha da bola. Mas o Corinthians está entrando com recurso, pedindo explicações, se ele estava ou não estava, uma coisa dessa assim, e eu vi atrás da linha da bola. Mas não sei o que eles viram ali para tentar fazer isso. Eles acham que tem direito, eles têm que correr atrás dele mesmo. Um Corinthians que não vai brigar por mais nada. Para mim, o Corinthians acabou o ano. O Corinthians pode pensar no ano que vem. Os próximos jogos, se ele quiser ir testar, ele pode testar. Eu acho que o Corinthians não vai passar disso, que ele está na tabela agora. E o Flamengo brigando por título, mais uma vez, um ano complicado. Um ano que teve crises, trocas de treinadores, mas o Flamengo está aí brigando com o Rogério Ceni, que a maioria estava querendo que ele fosse embora, mas se o Flamengo for campeão, o Rogério Ceni vai embora? Olha só, Luan. Isso é uma pegadinha para mim, né? Porque eu sou defensora, eu sou do time. Rogério Ceni vai embora sem que ele puder, né? Eu sou do time. Desculpa. Mesmo sendo campeão? Mesmo, porque é o que eu ressalto, Luan. O nível da empresa. Então, existe toda essa diferença. O Rogério Ceni, ele não é do nível do Flamengo. Ele não vai fazer o Flamengo chegar a um nível espetacular, ao nível do investimento dele. Por isso que o Rogério Ceni, infelizmente, tem que sair. Não é que hoje o Rogério Ceni ele possa ser um técnico, não sei. Daqui a uns 3 anos, 4 anos, eu não sei, o futuro a Deus pertence, ele pode vir realmente ser aquele técnico que, meu Deus, ninguém barra ele, mas hoje ele não eleva o time do Flamengo. Ele faz o time do Flamengo ser um time normal. O time do Flamengo, se você... todo mundo esperava um passeio, como foi no primeiro turno, mas por que não foi um passeio, Luan? Porque o Flamengo, ele não é um time criativo. Ele não é um time que dê, de fato, opções para gol. Qualquer time que jogar, quer saber como jogar contra o Flamengo? Se fecha. Dá a bola para o Flamengo e joga no contra-ataque. A defesa do Flamengo, ela não consegue acompanhar, ela é lenta. Por isso que ele tem que ficar modificando o tempo todo a defesa do Flamengo. E bate cabeça com o Ilharão. Ele consegue, de fato, suprir aquela necessidade da defesa. Mas ele dá moles de postura, de posicionamento que um zagueiro não dá. E se você for um técnico inteligente e souber explorar isso, você quebra essa frágil barreira que é a defesa do Flamengo, que é ridícula, ao meu modo de ver. E o Flamengo, com a bola, se você for um time que se defende bem, ele não consegue invadir, porque ele é um time espaçado. Então, um time desses, o time do Flamengo, ele ganha muito, ele tá se mantendo, vamos botar assim, à beira do sufoco, porque ele é um time com muitos talentos, um time acima da média no papel, porque se não fosse isso, o Rogério Ceni não estaria conseguindo.
O Flamengo teria caído. O Flamengo estaria lutando hoje apenas por uma vaga da Libertadores. O Flamengo não lutaria mais. Tanto é que, se fosse, o Flamengo já teria. O time do Flamengo já teria condições há muito tempo de já ter estabilizado esse título nacional. Não é de forma nenhuma desmerecendo o Inter. Falaremos do Inter já já. Não estou falando disso, torcedor. Estamos colocando assim, no papel. O Flamengo, no papel, já teria condições há muito tempo de já ter levado essa taça para o Rio de Janeiro há muito tempo. E não levou, justamente por causa da limitação do seu técnico atual. E se o Flamengo mantiver o Rogério Ceni, ele vai continuar um time limitado como tem sido. Um time que pode levar uma surra de novo na última rodada. Não acredito. Não acredito nisso. Eu acho que o Rogério Ceni realmente ele está deixando um trabalho a desejar com o Flamengo, mas ele está brigando por título. E ele pegou o campeonato, ele pegou o time no meio do campeonato, o campeonato rolando. E agora o time está acostumando com as ideias dele, apesar de algumas ideias a gente não concordar, a gente não entender muito bem o que ele quer exatamente. Mas o time está lá brigando pelo campeonato, tem confronto direto, e eu acredito que o jogo contra o Inter vai ser decisivo. Eu acho que quem ganhar esse campeonato, claro, se o Inter ganhar, basicamente encerrou o campeonato, o Inter leva, mas o Flamengo não tem grande chance. Eu acho que o Flamengo vai para dentro do Inter, como foi para dentro do Corinthians, mas eu acho que o Inter não vai se cair para dentro do Flamengo. Ele vai jogar aquele jogo dele, aquele jogo rápido, intenso, que dá a bola para o adversário e vem para o contra-ataque, como ele fez contra o Vasco do Januário, o time do Vasco bem mais limitado do que o Flamengo hoje, por exemplo. O Flamengo bem mais acima do que o Vasco, né? Vamos dizer assim. E falando da sua questão você falou que ganhar do Flamengo é só dar a bola para o Flamengo e jogar no contra-ataque. O Vasco tentou isso e foi engolido. Tem muitos times que tentaram isso e foi engolido. O Corinthians, até um certo tempo, ele fez isso e o Flamengo jogou melhor do que o Corinthians. O Corinthians teve seus lances para cá, para lá, mas nada absurdo, e o Flamengo mereceu a vitória. Agora, o título está aí, e se o Flamengo for campeão, Rogério Ceni não sai. Nem deve sair. Mas me diga uma coisa, Luan, você que fala para mim que o Flamengo ele foi melhor, ele teve mais posse de bola. Porque existe uma diferença entre o Flamengo ser melhor e o Flamengo ter mais posse de bola. O Flamengo ser criativo e o Flamengo ter mais posse de bola. Isso existe uma diferença extraordinária. O Flamengo ter uma coisa, você pegar vamos pegar então um time do Inter que tem esse planejamento de jogo, ele joga assim, e ele tem o Patrick, ele tem o Thiago Galhardo, né? Vamos botar assim, não que o Thiago Galhardo agora está voltando de contusão, mas ele tem o Patrick, ele tem uns jogadores ali da frente que são muito rápidos, pensa rápido as jogadas. Me diz. Você acha que a defesa do Flamengo consegue segurar? Você acha que o Ilharão, que cometeu nesse 2-1 aí do Corinthians, o gol surgiu numa falha de posicionamento ali da defesa, de entendimento de posicionamento ali na defesa, em cima do Ilharão. Você acha que no jogo de velocidade o Ilharão não vai cometer esse erro? Eu acho então, assim, a questão é, o que você tem visto do Flamengo criativo? O que você tem visto de criação? Eu digo para você, o Flamengo, ele se não está jogando pela esquerda, ele joga pela direita. O Flamengo só tem essas duas jogadas. O Flamengo não tem mais nada. Ou ele roda a bola para ir para a direita, ou ele roda a bola para ir para a esquerda. Quando é que o Flamengo cresceu em cima do Corinthians no segundo tempo? Quando o Flamengo começou a usar o Bruno Henrique, que joga
ali pela esquerda, ali junto com o Felipe Luiz, ele é mais incisivo, mas o Flamengo, ele não é um time criativo, um time que consegue arrumar soluções no meio de uma defesa. Uma defesa bem postada não segura o time do Flamengo. É só saber. Agora, você tem o time do Corinthians, que não tem um ataque tão incisivo, o cara recorreu ao jogo. O jogo, quem é o jogo nesse campeonato brasileiro? Quem tem o jogo? Né? Você praticamente não se ouve falar. Então, se não fosse um time com mais centralidade, como é o time do Inter, vai trazer muita dor de cabeça para o time do Flamengo. Justamente porque não tem um time, o Flamengo não tem um time fechado, um time coeso. O Flamengo ele sofre muito com aquela defesa dele e ele precisa sacrificar os seus jogadores de frente para poder ter uma defesa. E aí, durante um período do jogo, o Flamengo ele passa a viver no sufoco. O torcedor do Flamengo, em 30 minutos, 20 minutos do segundo tempo, ele começa a viver um verdadeiro sufoco. Ele sai sem cabelo do jogo, ele sai descabelado, porque são 20, 30, 40 minutos de jogo que o Flamengo toma uma pressão considerável. Que aí o jogo abre e aí o Bruno Henrique vai fugir. Fora isso, o Flamengo sofre demais. Então, o Flamengo tem essa falha. Enquanto o jogo do Corinthians, eu não concordo que essa o gol do Gabigol tenha sido impedido. Não foi, tem 1000 ângulos para mostrar que o Flamengo, que o gol foi legal, mas sim, existe uma política de trazer o público contra a arbitragem para poder trazer um conflito, né, na hora do jogo, e isso, de uma certa forma, prestigiar ou trazer vantagem para o time adversário. Cara, o jogo vai ser como eu falei. Eu acho que o Flamengo tem grandes chances. É claro, porque é o Flamengo tem um bom elenco, por mais que não esteja na sua melhor fase. O problema do torcedor do Flamengo, o Flamengo quer aquele Flamengo que ganhou tudo em 2019. E esse time não vai voltar. Então, eu acho que vocês, torcedores do Flamengo, são um pouco exigentes quanto a isso. Eu acho que esse time não vai voltar, até porque tem jogadores que estavam jogando muito bem naquela época e hoje não estão assim. E o jogo vai ser palha-palha, porque o Inter também é um time forte, só que o time do elenco do Flamengo é melhor. O time do Flamengo é melhor. Aí eu acho que vai dar. Eu acho que o Flamengo pode vencer sim. Olha, Luan, eu acho que é mesmo. O Flamengo, que é um time que não existe mais, que é o time de 2019. A torcida do Flamengo, ela quer um time que compete, um time que dê a vida em campo. É o que a torcida do Flamengo quer. A torcida do Flamengo, ela não quer simplesmente ganhar ou simplesmente... Ela pode perder. A torcida do Flamengo entende. A torcida do Flamengo entende que o resultado negativo faça parte do jogo. Isso é a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não quer que isso seja entregue de forma tão fácil. É essa a diferença. A torcida do Flamengo quer que o time lute, porque o time de 2019, ele lutava. Então, existe essa diferença. Sabemos que não vai... E quem prometeu um time de 2019 renovado, não foi a torcida do Flamengo. Foi o próprio técnico Rogério Ceni, que disse e que prometeu até mesmo que o Gabigol jogaria junto com o Pedro. Por que não? Uma coisa sendo estruturada, conversada, treinada, não é possível. Foi as falas dele. E aí ele tenta o Rodrigo Muniz com o Gabigol, com o Pedro, mas não tenta o Gabigol, o que é a mesma posição. Entende a contraposição? Quem está alimentando os desejos da torcida, a torcida quer um time competitivo, a torcida quer um time que lute, e o Flamengo não tinha sido esse time até agora. Tanto que você não vê a torcida mais reclamando, porque o time em campo tende a mostrar uma luta, uma vontade. Essa vontade aparentemente tinha sido levada embora com o Jorge Jesus. É essa a diferença.
entendeu? E o Corinthians, ao meu modo de ver, ele precisa organizar o meio de campo dele. O meio de campo e a criação de jogadas, ele fica muito à mercê do Otero. O Otero é aquela válvula, aquela mente brilhante, criativa ali durante o jogo. Tá mutado. Eu ainda não, como eu estava dizendo aqui, eu percebi agora, estava mutado, perdão. Eu percebi, como eu disse antes, eu acho que o Rogério Ceni precisou de um tempo para botar o time competitivo e hoje ele conseguiu. Se é mérito do Rogério Ceni, só eles lá dentro podem dizer. Eu acho que tem jogador que hoje está com vontade, o Gabigol, quando ele fez o gol lá, ele mostrou vontade, uma comemoração que há muito tempo eu não vejo o Gabigol gritando daquele jeito, vamos, gritando, e o Flamengo, eu acho que vai vir com tudo, entendeu? Eu acho que o Flamengo teve essa vontade de vencer o jogo. Então, eu acho que vai ser um jogo enjoado, não tem como botar um lado, mas o Inter tem seus méritos e o Flamengo também. Apesar que o elenco do Flamengo é melhor, mas não está fazendo aquilo que a gente esperava, mas está vencendo, está competindo. Está lá competindo. E o Inter veio com uma decadência e hoje é um dos melhores times do brasileiro, vencendo vários jogos seguidos. Teve um pequeno tropeço contra o Sport, num gol mais besta que eu já vi do Campeonato Brasileiro todo. Mas é isso. E antes de a gente passar para o próximo tópico, o querido filho do Jeffrey, o mordomo de Will Smith, o maluco no pedaço, está com a gente. Queridos amigos, companheiros, hoje está aí meu amigão Lucas. Fala, cara, como é que você tá? Fala comigo, my friends. Boa noite. Demorei a chegar aqui porque peguei um trânsito nesse Rio de Janeiro complicadíssimo. Mas vamos lá. Estava aqui escutando vocês falando. Concordo com vocês. Tudo certo, graças a Deus, por aqui. Já é para chegar falando já desse jogão aí do Vasco com o Inter, que o Vasco foi roubado, garfado, destroçado. É difícil, né? Por mim, eu não comentaria esse jogo, não. Mas, como a gente tem que comentar, né? Eu acho que o maior comentário desse jogo vai ser o VAR, de novo. O time do Vasco limitado, como vem em alguns jogos, né? E seguidos. Mas eu acho que teve uma pequena ajudinha uma pequena grande ajuda do VAR, né? Eu acho que estava impedido, só que o Vasco está entrando na justiça para ver, mas eu acho que não vai dar em nada. Cara, eu acho que o Vasco, de todos os times que estão lá embaixo, eu acho que o Vasco é o que tem o melhor time. Eu consigo pontuar jogadores no Vasco que jogariam em grandes clubes do futebol brasileiro que estão disputando o topo de tabela. Leandro Castan jogaria em muitos clubes lá em cima. Particularmente, eu gosto de um zagueiro do Vasco. Você pode até me falar um pouquinho melhor dele, que é o Ricardo Graça. Para mim, também poderia estar jogando em grandes clubes da Série A. Não que o Vasco não seja, mas eu digo em questão de momento, do que vai proporcionar para competir. Eu vejo o Vasco tendo um meio-campo muito bom. Eu vejo o Benítez, muito bom jogador. Eu vejo cara, eu sempre me esqueço o nome dele, Luan Patrício, se vocês souberem me recordar, o camisa 7, volante, se eu não me engano, ele é canhotinho. Ele joga... É o Léo Gil, que estava andando no último gol do Inter. É isso aí. Mas ele é um bom jogador. Eu acho ele um bom jogador. Tem o Cano lá na frente. Vasco tem um bom time. Vasco tem bons jogadores. O que eu não consigo entender é a situação que o Vasco se encontra hoje. Porque, desculpa, o Vasco, para mim, tem um time melhor que o do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense estava brigando por Libertadores. Então, assim, eu não consigo entender a situação do Vasco hoje. Claro, diversos fatores, extracampo, direção e tudo mais, acabam com que o Vasco fique nessa situação complicada. Mas o Vasco tem um time bom, tem um elenco razoável, mas eu vejo o Vasco tendo um time bom. Nesse jogo contra o Inter, eu acho que o Vasco ele pecou
no seguinte ponto: perder as oportunidades. O Vasco, quando teve oportunidade, perdeu, principalmente o pênalti. Então ele pecou muito, muito nesse quesito, muito. Quando você tem um time que as coisas não estão indo bem, cara, se você tem uma oportunidade de uma, você tem que fazer. Se você tem 3 de 3, você tem que fazer, porque faz falta. E aconteceu o que aconteceu, né, Luan, Patrícia? O VAR e tudo mais. Complicado. É uma vergonha. Olha, o VAR não tem desculpa, porque é difícil para o torcedor não ficar irritado, o torcedor do Vasco, do Flamengo, enfim, não ficar irritado, porque são várias situações que o Inter tende a ser, não, acontece, ajudado, né, favorecido, vamos botar assim, são várias situações, e aí tem essa situação do Vasco, que aí tem uma enorme coincidência, né? Esse lance que não tem como ser provado, enfim, não há desculpas para isso. E o outro fato que eu já discuti com o Luan sobre ele, é a parada na marcação do time do Vasco no segundo gol do Inter. Com aquele jogador lá, que eu não me recordo agora, Luan. Não sei Léo se Gil. me explicou que não adianta, né? Foi Léo Gil, que coincidência. O que foi agora ressaltado como jogador de maior expressão, de uma boa expressão no Vasco, ele simplesmente para na jogada. E não importa o que me fale, o que me conte, não tem nada a ver com ajudar ou deixar de ajudar o Flamengo, mas, cara, você dá até o último segundo o seu sangue pelo seu time. E isso não me convence. O cara, ele simplesmente parou na jogada. Ele parou. Ele abriu mão da jogada, tipo, não vou, não tô afim. E não foi. Eu acho que ali. O que deu essa sensação? Eu acho que ali, não sei o que passou na cabeça dele, eu acho que ele realmente. Claro que ele fez errado, ele tinha que seguir no jogo, mas ali eu acho que bateu aquele desisto, né? Pelo menos desse jogo. Não sei se é o desisto do campeonato, se for isso, ele tem que, no mínimo, pegar suas coisas e ir embora. Porque, como eu disse, enquanto a Bambu tem flash, então tem que seguir, tem que manter. O Vasco, infelizmente, não depende só dele. O Vasco pecou esse campeonato todo. Alguns jogos foram muito bem, outros jogos foram bem ruins, e a maioria desses bem ruins foi contra times que estão brigando diretamente para ser rebaixados. Esse jogo contra o Inter foi um absurdo o que aconteceu lá, e as desculpas da CBF são mais absurdas ainda. Entendeu? O que a gente pode fazer? CBF, não tem jogo mais no sol, entendeu? Vamos jogar só à noite. Joga meia-noite, mas não joga 4 horas da tarde, quando tem sol. E jogos 11 horas da manhã, esquece também, são banidos, porque não tem como. Porque o sol atrapalha o VAR. E só atrapalha o VAR no Brasileirão. Nos outros, o mundo todo usa VAR. Tem jogo com sol, com chuva, mas só o VAR do Brasil tem essas desculpas para esses erros grotescos. Agora, o Vasco pega o Corinthians que perdeu hoje. Eu acho que o Corinthians, sem expectativa nenhuma para o campeonato, pode ser um alento, pode vir um pouco desanimado, não, mas de repente, tipo assim, vamos cobrir tabela. Faltam 2 rodadas, o Corinthians não vai conseguir chegar na Libertadores, nem se virar G8, porque o Corinthians não chega à 8ª posição, a não ser que tenha um milagre que aconteça, que eu acho difícil. Mas o time do Vasco ainda tem chances, tem que ganhar o Corinthians, e antes de ganhar o Corinthians, vai ver o resultado de sábado, que é Fortaleza e Bahia. Então, dependendo do que for, do que aconteceu, se o Vasco ganhar do Corinthians e o Bahia perder, o Vasco passa o Bahia e fecha contra o Goiás, que, dependendo também de resultados, pode já estar rebaixado ou com grandes esperanças de vencer o Vasco de São Januário, que hoje não é difícil. O que era absurdo vencer o Vasco de São Januário, né? O Vasco não perdeu. Eu peguei um Vasco, acompanhei um Vasco que o Vasco era basicamente ganhava de todo mundo em São Januário. Quem batia em São Januário, o Vasco era saco. E São Januário vai pegar, Vasco vai pegar não sei quem. Aonde o jogo? São Januário ganha.
e ganhava mesmo, e ganhava bem. Hoje, todo mundo que vai São Januário faz o que quiser, ganha, entendeu? É como se invadisse a sua casa, é como se você chamar um vizinho seu, invadisse sua casa e cuspisse a sua TV, abrir sua geladeira, pegar sua cerveja, faz o que bem entender, São Januário, porque quem manda sou eu. E é assim que as visitas estão fazendo, entendeu? As visitas do Vasco estão sendo muito bem tratadas, entendeu? Comem da comida e o Vasco passa fome. Vocês pontuaram uma coisa, eu não acho que é só problema no Vasco, não. Acho que é problema. Vocês me escutam bem? Perdão. Show. Vocês comentaram uma coisa, a Patrícia pontuou sobre a questão do Léo Gil, que parou no lance. O Léo Gil, ele é volante, certo? Então, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso não é tão absurdo quanto parece, não. Vendo outros jogos no Brasil, vocês podem parar e observar que a maioria dos volantes no futebol brasileiro fazem essa mesma coisa. Quando o time está sendo atacado, para. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Matheus Henrique no Grêmio faz isso o tempo todo. O Grêmio está sendo atacado, ele para. Matheus Henrique faz isso. O William Arão, mas no Flamengo não é só um, no Flamengo é dupla. Quando o William Arão jogava de volante, era o William Arão e Gerson. A torcida do Flamengo reclamava demais, porque os dois paravam no lance quando o time era atacado. Matheus Henrique lá no Sul, a torcida revoltada porque ele vivia fazendo isso no Grêmio. Jean-Pierre também. Então, assim, isso são erros consequentes, erros de forma frequente dos volantes no futebol brasileiro. E no São Paulo também, o Tietê, muito criticado pelo Fernando Diniz, após aquela treta também, porque ele também estava com essa mesma mania de quando o time estava sendo atacado, parar. Então, assim, eu não acho que isso foi um erro só do Léo Gil, eu acho que é um erro dos volantes que atuam no futebol brasileiro. Mas, Patrícia, eu concordo com você. Eu concordo com você quando você fala que um jogador não pode simplesmente, naquele lance ali, com um time lutando contra o rebaixamento, decidir parar e dane-se. Vou parar porque eu sou o cara. Dane-se. Não, isso não existe, Luan. Não existe. O cara vai parar ali disputando para não cair. Um jogo que ele ainda poderia fazer um gol e empatar, e ele para daquele jeito. Inaceitável. Não, sim, concordo. Eu acho que é inaceitável o que ele fez. O que eu e a Patrícia discutimos outro dia é que a Patrícia provavelmente invadiria o campo e mataria ele. E eu acho que ali, no momento que o Vasco está passando, eu acho que não ia ser o ideal. Eu acho que era chegar no vestiário, falar com ele. Claro que você não vai chegar a falar tranquilamente, porque é um lance que pode... Acabou lascando tudo, né? Na final foi o gol, finalizou o jogo, né? Eu acho que o Vasco não ia empatar, mas podia ter, por que não? Um chute lá na frente, sobrar pro Cano. O Cano teve 1, 2 chances, o que ele sempre fazia um, e esse não foi o dia do Cano. Tanto que ele perdeu o pênalti, bateu bem mal, né? Porque, para mim, pênalti legal, aceitável é o que entra. E o dele nem no gol foi. De verdade, eu acho que tem que chamar ele, conversar com ele, entender o porquê, e tem que mostrar para ele que ele não está vestindo qualquer camisa. Entendeu? Não é um timinho da esquina, e não é um campeonatinho merreca. A gente não está ali no meio de tabela. Estou no meio de tabela, não vai chamar lugar nenhum. Já está 1-0, não vão conseguir empatar mesmo, pode parar. Beleza, então vai estar brigando por rebaixamento, e pode ser o seu 4º rebaixamento, em um momento em que, se cair, provavelmente pode ter a chance de voltar não é a mesma de anteriormente, né? Que os times grandes batiam, caía e voltava na hora. No ano seguinte já estava de volta. E um bom exemplo foi o Cruzeiro, que bateu, brigou para não ser rebaixado para a Série C, depois, com o tempo, ficou com uma boa esperança de subir, de entrar, de brigar de novo pelo dia 4, e depois morreu ali. Só que a situação financeira vai piorando cada vez mais, porque você perde dinheiro com caindo para a Série B. Antes, você conseguia manter uma grana, alguns times até conseguiam lucro caindo para a Série B, porque o time grande caía para a Série B, fazia aquela propaganda toda, e tinha, mas hoje não é isso. Não tem torcida, né, Luan, para lotar estádio. Exato. E
O Vasco vai brigar até o final. Difícil, mas vai. Mas o que vai acontecer só cara. Eu acho que pode ganhar os 2 jogos, mas dependendo do que acontecer, ele pode ganhar os 2 jogos e ser rebaixado. Eu espero que o time do Vasco lute até o final, não com o espírito do Léo Gil. Que daquele final de jogo ali. Porque ele simplesmente, cara, eu até entendo essa fala aí do Lucas, do tipo, são comportamentos, e são comportamentos que foram, por exemplo, posso falar do Ilharão ali do Flamengo, é um posicionamento, uma atitude do Ilharão que é extremamente criticada, que faz a torcida do Flamengo desejar até mesmo que o Ilharão vá embora. Justamente isso, né? São muitos torcedores do Flamengo que desejam que o Ilharão vá embora, muitos criticam o Tietchan, enfim. Time que está lutando para ser campeão, ele luta na final. Por isso, eu falei pro Luan, eu entraria e mataria o meu jogador, porque não é qualquer camisa que ele está vestindo. O Vasco da Gama tem uma história absurda, uma história que envolve situações sociais, envolve muitos questionamentos, e é um time que, nossa, ele consegue ressurgir quando ninguém está acreditando. Então, assim, eu não consigo olhar para o cara que simplesmente para numa jogada que está a 2, 3 metros dele. Não é uma jogada que está, nossa, do outro lado e ele não quis correr. Beleza, tá a 2, 3 metros dele. E aí ele poderia ter roubado a bola naquele lance, ligado no campo contra-ataque, muita coisa. Poderia não ter acontecido nada, mas ele teria lutado. E lutar até o fim dá uma outra estrutura, dá um outro desejo, um outro ânimo no time até o final, se você tem alguém que luta. Agora, se o cara já tá se entregando ali, mano, ele vai se entregar pro resto dos próximos 2 jogos, ele vai se entregar. Não vai se entregar agora, porque é ter caído em cima desse jogador. Porque se não fosse isso, já entraria como a lá vão ter, seja o que Deus quiser. E, cara, você não recebe para isso. Você não recebe para deixar o jogador do adversário fazer o que quer na sua frente. E você simplesmente faltou amarrar, consertar a meia, né? Quem lembra do Roberto Carlos sabe, né? Faltou ele parar ali, puxar a meia para saber o que vai fazer. Então, cara, não tem como. Nada me convence. Não tem atitude que me convence, aquela atitude de moleque que o Léo Gil teve ali com a camisa do Vasco. Patrícia, eu concordo com você. Eu acho que isso é inaceitável, principalmente para um jogador que joga num clube como o Vasco. Por mais que o Vasco viva momentos tenebrosos na sua história, eu acho que isso é inaceitável. Pode ser um craque como o Juninho Pernambucano era, pode ser um jogador normal vindo da base, pode ser uma esperança como o Thales Magno, pode ser já um jogador consagrado aí como Leandro Castan, independente do jogador. O jogador que veste a camisa do Vasco tem que colocar o sangue. O Vasco, na própria música que a torcida canta, é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Hoje é o que eu vejo que falta para os jogadores do Vasco. Amor à camisa. Eu não consigo enxergar eles amando ali, com vontade, com a palavra mais grosseira, o tesão de estar ali no Vasco. Eu não consigo enxergar eles assim. Eu enxergo eles, sabe aquele trabalhador que vai para o trabalho todo dia, mas vai na força do ódio, sabendo quanto vai receber no final do mês e fala: eu vou, não tenho nada melhor, pelo menos já garanto esse dinheiro. É o que eu sinto hoje no time do Vasco, os jogadores. Não tem nada melhor, vou jogar, vou treinar, o que acontecer tá bom, o que aconteceu, tanto faz. Isso é inaceitável. Isso não pode acontecer no Vasco. E você estava falando você estava falando do Arão, sobre a questão dele parar assim.
Eu acho que o Vasco, ele tem muitos bons jogadores. O Vasco poderia aproveitar, na minha opinião, melhor. Ricardo Graça, por mais que tenha o zagueiro que está jogando com o Leandro Castanho agora, que me fugiu o nome, mas está jogando muito, é um carequinha magrinho, alto, barbudo, joga muito bem. Eu acho que o nome dele é Marcelo, se eu não me engano, quando o Luan retornar aí, ele pode confirmar. Eu acho que o Vasco poderia tentar inovar alguma coisa, jogar com 3 zagueiros, com esse zagueiro aí, com o Castan e com o Ricardo Graça. Eu acho que poderia tentar inovar, Patrícia. O Vasco precisa inovar, não dá para continuar na mesmice. Tenta 3 zagueiros, o Ricardo Graça tem um talento enorme, Leandro Castan é um monstro, todo mundo sabe. E tem esse do outro zagueiro, que eu peço até desculpa, que agora me fugiu o nome dele. Me fugiu de verdade o nome dele. E o Vasco poderia tentar jogar num 3-5-2 ou num 3-4-3. Eu acho que o 3-5-2 é até melhor, porque deixa o time mais compacto. Quando o time do Vasco estiver atacando, faz os dois zagueiros um pouco mais abertos avançarem e deixa o Castan um pouco mais como líbero. Solta os 2 laterais e faz uma linha de 1 volante com 3 meias. Então, assim, dá para fazer um estilo de jogo legal. E deixa os 2 na frente. Para mim, os 2 da frente tem que ser Benítez e o Cano. Cano e Benítez tem que jogar juntos na frente. Desculpa te cortar, Lucas, mas eu tô com problema, sabe, com o Benítez, né? Já faz uns 2 jogos que fizeram um auê. O Vasco torceu todas, deu o último pingo de suor para poder trazer o Benítez, e o Benítez, ele não, para mim, ele não tá respondendo com o sacrifício do Cruz Maltino. Cara, eu vi aquele jogo do Palmeiras, que ele fez aquele gol de falta, e de lá para cá, eu não vejo o Benítez. Assim, o Luxemburgo, ele opta por botar o Benítez no início do jogo, para ter qualidade técnica, para ter um passe, enfim, para ter essas questões. E quando o Benítez sai, que ele costuma mudar, eu acho que ele põe 2 jogadores. É o Catatal, não sei. Catatal. Ele tira a técnica, né? Tal técnica do Benítez e aposta em velocidade, aposta em outras coisas. O time do Vasco tende a melhorar. Nas últimas partidas que eu vi do Vasco. Cara, porque o Benítez, ele, a mim, decepciona. Não sei o torcedor do Vasco, que tende a ser muito grato, mas, cara, não adianta você levar essa gratidão para a Série B. Né? Igual aquela coisa do Cano. Não vamos crucificar o Cano. Enfim, não adianta você morrer. Vamos abraçar a gratidão e enterrar ela na Série B, tá ligado? Você tem que fazer, apontar críticas. É um jogador. Quem joga no Vasco, quem tá jogando, infelizmente, na situação atual do Vasco, cara, o cara não tem muitas chances de fazer o gol. Ele tem 1, 2, 3, 4 oportunidades no jogo para poder fazer o gol. E aí o cara tem um pênalti que ele nem no gol acerta. Não tem como. É inadmissível. Vamos ser vamos. Mas, cara, não tem como passar pano. Não tem como passar pano pro Cano. Não tem como passar pano pro Benítez. Tem que começar a cobrar esses jogadores. E o Benítez é um do que eu mais cobro. Eu vejo o Vasco evoluir no jogo quando eles tiram ele. Não é o primeiro jogo que eu vejo isso, já fiz uns 3 jogos diferentes. E é isso. Não sei se o Luan vai concordar comigo, mas é a minha opinião atual. Benítez está jogando machucado há mais de 1 mês. Então não joga, deu oportunidade para mim que pode resolver. Não. Fisicamente, o Benítez sente muito. O Benítez não teve um preparo físico para essa temporada. O Benítez veio de uma passagem pelo Independente, onde ele não estava jogando acho que no último ano ele quase não jogou, ou não jogou, se eu não me engano, e fisicamente ele sente muito, tanto que quando ele está bem fisicamente, o Vasco evolui. O Vasco agora vai ter, como teve esse descanso, né? Esse pequeno descanso, de repente eu acho que o Vasco consegue voltar bem fisicamente. Só que o problema do Vasco voltar agora bem fisicamente, assim, né, com um pouco de descanso, é que o desespero vai bater, porque o Vasco não depende só de si, se o Vasco quando toma um gol, não consegue virar, o time, nitidamente, ele acaba caindo,
de vez, entendeu? Acho que vai pro desespero e não vai ser... Ninguém vence um jogo no desespero. E o Vasco consegue se abater muito fácil quando toma o primeiro gol. Entendeu? Acho que o Vasco vai ser difícil. Se o Vasco cair para a Série B, vai ser mais difícil ainda. Eu acredito que o planejamento da diretoria, que até o momento não sei qual é, dessa nova diretoria, é que se o Vasco cair, se duvidar, nem volta no ano seguinte. Vasco é o único time que se cair volta, Luan. Eu vou pela linha contrária. Eu acho que o Vasco é o único time. Botafogo não volta. Botafogo tem rumo à Série C. Cruzeiro, para mim, também não volta. Eu acho que os únicos 2 times que eu arrisco falar que volta se cair, o Vasco não caiu. Por isso que eu falo se. É o Vasco e o Curitiba. Bom, de resto, não confio. É aquilo. O futebol é uma caixinha de surpresa, né? Uma hora você pensa que vai. Agora, esse jogo vai dar fácil tal time, e não vai ser isso. Exemplo bom é Paris contra o Barcelona, né? Tá aí um grande exemplo. A gente pensou que ia ser um jogo mais equilibrado e deu no que deu. Mas com o decorrer a gente vai falando sobre isso.